Boa tarde a todos, os que já aqui estão. Ah, Agradeço aqui a presença e vamos, conforme é habitual, dar aqui só uns minutinhos para permitir a entrada de alguns participantes. E mantemos aqui com a câmara desligada e o som desligado mais uns minutinhos, 2, 3 minutos, e depois iniciamos a sessão. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, começar por agradecer o vosso interesse na sessão desta tarde. Vamos dar início, penso que ainda entrarão alguns participantes, mas de qualquer forma, para não atrasarmos aqui o nosso alinhamento, vamos dar início. Portanto, aqui, nós hoje estamos naquilo que é a segunda sessão de um ciclo de 3 sessões dedicadas ao roteiro para a descarbonização do setor agroalimentar, um projeto apoiado no âmbito do PRR e que tem como promotores a Portugal Foods, o Inove Cluster e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. O objetivo do projeto, que foi um grande desafio que nos foi lançado, foi em 2 anos elaborar um roteiro que, no fundo, facilita aquilo que é a transição digital e a transição para uma economia neutra em carbono e mais circular. Naturalmente é um curto espaço de tempo para o fazer, no entanto estamos empenhadíssimos a ter um output final que seja de interesse para as empresas, e estes seminários que estamos agora aqui a fazer, estes webinars, permitem também, por um lado, irem percebendo aquilo que está a ser elaborado e que estamos em fase final de apuramento de muitos resultados que têm vindo a ser trabalhados ao longo destes 2 anos.
e também, no fundo, permitir também que as empresas e outras entidades coloquem questões que nos possam também contribuir aqui um pouco para aquilo que é o trabalho que estamos a fazer. O roteiro irá apresentar no final um conjunto de medidas que serão transversais ao setor, mas depois também um conjunto de medidas mais específicas para as fileiras que estão a ser trabalhadas, que são aquelas que têm mais impacto ao nível de consumos energéticos e de emissões de gases de efeito de estufa, e sim, essas fileiras são elaboradas e trabalhadas com mais detalhe no âmbito deste trabalho, nomeadamente as carnes, os laticínios, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, também a preparação e conservação de frutos e de alguns produtos hortícolas, cereais e panificação. Pronto, nós aqui temos um alinhamento hoje e desde já agradecer também a participação do Roberto Carlos Ribeiro, do INEGI, e a Zenaida Mourão, do INESC, no INESTEC. Nós vamos ter aqui duas apresentações que vão estar seguidas por parte do INEGI e depois entrará então o INESC-TEC. E aquilo que eu pedi em termos daquilo que é o funcionamento da sessão era que no final da primeira apresentação do Roberto, se quiserem colocar questões no chat ou intervir colocando a mão no ar, estejam à vontade. Faremos aí então uma primeira pausa para questões e depois então no final outra vez poderão ser colocadas questões relativamente à sessão. Portanto, iríamos então aqui iniciar a sessão com o Roberto Ribeiro. Roberto, Sim, força, sim. Olá, boa tarde a apresentação. todos. Vou então partilhar aqui o meu ecrã. Penso que já estejam a ver o ecrã. Sim, estamos a ver, sim. Pronto, então, ou seja, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar então aqui a audiência e o interesse demonstrado então aqui na participação neste webinar. E pronto, e tal como aqui a colega já fez aqui um pequeno enquadramento, temos então aqui duas apresentações relativas à caracterização socioeconómica e energética do setor. Vamos também aqui detalhar então aqui algumas medidas de descarbonização e tecnologias de descarbonização, e depois então temos aqui um terceiro tema que será apresentado aqui pela colega Zenaida, relativo às trajetórias de descarbonização. Prontos, começando então aqui com a caracterização socioeconómica. Pronto, ou seja, estamos aqui a apresentar então um dos principais primeiros resultados do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido aqui no âmbito do roteiro para a descarbonização do setor agroalimentar, e neste webinar então o tema a ser explorado vai ser aqui o da energia. Pronto, o INEGI tem vindo então a trabalhar aqui com uma equipa multidisciplinar para dar aqui uma vasta, ampla de atividades que estejam a ser estudadas e implementadas aqui depois no roteiro. Pronto. Aqui neste setor, então, vamos estar aqui a fazer aqui uma caracterização socioeconómica e energética, dando aqui uma visão geral, então, do que é o setor agroalimentar, apresentando o número, localização e dimensão das empresas, e depois vamos, então, apresentar a evolução quer do volume de negócios, quer do valor acrescentado bruto, e também a intensidade energética e a energia final por uso. Pronto, começando então aqui com uma visão assim geral então do setor, ou seja, e dar só aqui a nota então que os dados que estamos aqui a apresentar são dados partilhados nas plataformas quer do DGEG, quer do INE, e também a base integrada do Sistema Energético Europeu. E desta forma, então, tendo em conta a desagregação que é feita na DGEG e na JRC, temos então aqui uma possível distribuição do setor agroalimentar. Pronto, neste caso estamos aqui a falar da indústria, ou estamos aqui dentro da indústria transformadora, e olhamos então para os CAIs 10 e 11, ou seja, o CAI 10 das bebidas, do alimentar, e o CAI 11 das bebidas. Pronto, tal como já foi dito, depois iremos então mais à frente particularizar em determinadas fileiras que estão aqui vertidas então neste slide, como no caso das carnes, dos laticínios, das bebidas alcoólicas e não alcoólicas, preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas, e também os cereais e panificação. Pronto, podiam estar aqui vertidas outras fileiras, mas já existe também trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por outras associações, como por exemplo a fileira das bebidas, do vinho, peço desculpa, do pescado e também do azeite. Pronto, nós aqui particularizamos então estas fileiras. Prontos, passando então aqui para a caracterização em termos de números, localização e dimensão da empresa, identificamos 8.122 empresas
do setor agroalimentar, sendo que cerca de 60% dessas empresas estão localizadas no norte e no centro do país. Observando então aqui os dados, poderemos verificar que existe um grande destaque da indústria dos cereais e panificação, e que neste caso tem aqui uma predominância de cerca de 74%. Ou seja, a maioria destas empresas são ditas ou são consideradas empresas familiares e que apresentam sensivelmente menos de 10 empregados, e o que nos leva então a ter esta distribuição aqui na direita de microempresas nesta ordem de grandezas. Já no caso, então, agora aqui olhando para a evolução do volume de negócios no ano de 2022, o valor do setor agroalimentar ou da indústria agroalimentar ascendia aos 14 mil milhões de euros, e o que na fatia global da indústria transformadora representou cerca de 11,2 pontos percentuais. Pronto, o que poderemos verificar é que aqui as carnes têm aqui uma predominância maior, ou seja, com 42%, e em seguida temos então os cereais e panificação. No gráfico do canto inferior direito, podemos verificar basicamente a taxa de crescimento do volume de negócios, e o que poderemos aqui concluir é que existe uma simultaneidade no crescimento da indústria agroalimentar versus então a indústria transformadora. Ou seja, sempre que existiu aqui um crescimento, também foi acompanhado por parte do setor agroalimentar. Dando só aqui a nota, no ano da pandemia, que no caso do setor agroalimentar não se verificou uma diminuição tão acentuada quanto a indústria transformadora, lá está dada as nossas necessidades. Dado agora aqui olhando para a evolução então do valor acrescentado bruto. Ou seja, esta análise é muito similar à anterior, e o que poderemos verificar aqui é que, neste caso, o valor acrescentado bruto da indústria agroalimentar correspondeu no ano de 2022 quase a cerca de 2,5 mil milhões de euros, e o que na fatia global, no peso global então da indústria transformadora, quase que representou cerca de 9%. Pronto, agora temos aqui uma ligeira distribuição, ou seja, tomando aqui os cereais e as bebidas, o peso predominante, seguido das carnes, e depois também temos então aqui as bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Pronto, tal como aconteceu então a taxa de crescimento do valor do volume de negócios, peço desculpa, o valor acrescentado bruto também acompanhou então o crescimento aqui da indústria transformadora. Pronto, olhando então agora para a caracterização energética e carbónica do setor, o que poderemos verificar logo à partida é que existe aqui uma maior predominância de determinados combustíveis, como neste caso os vetores energéticos, como é o caso então do gás natural e da eletricidade. Verificamos ainda que existe aqui uma penetração no mix energético das renováveis de 9%, aqui representada a verde. E também temos ainda aqui de dar nota, temos aqui 4% de fuel óleo, ou seja, que é um valor considerável, tendo em conta outro tipo de atividades ou outras indústrias, mas que aqui se deve maioritariamente às empresas das ilhas não terem acesso a outro tipo de combustíveis, e daí este valor aqui, embora que baixo, mas significativo dentro do setor. Já no gráfico da direita, poderemos verificar aqui, lá está, a evolução ao longo dos últimos 7 anos dos diferentes vetores energéticos, e, por exemplo, dar aqui a nota que poderemos verificar, então, a taxa de crescimento aqui das renováveis, e em fase oposta, ou seja, em fase de decréscimo, temos, então, por exemplo, o gasóleo, ou até, por exemplo, mesmo o fuel óleo, e neste caso o gasóleo deve-se ao uso deste tipo de vetores energéticos serem, muitas das vezes, dentro das indústrias, como logística, ou seja, utilizada em empilhadores, e o que poderemos verificar ao longo dos últimos anos é que já existe um processo de eletrificação deste tipo de processo, e daí notarmos aqui uma diminuição então do gasóleo. Pronto, também apresentamos então aqui o uso de energia final para os principais processos dentro das indústrias, e o que poderemos ver logo à partida é que processos como a maquinaria, o arrefecimento e a refrigeração de processos são processos totalmente, ou na sua maioria, eletrificados, e daí o vetor predominante ser então a eletricidade. Já todos os outros são processos térmicos,
e então poderemos ver aqui uma distribuição pelos diferentes vetores energéticos. Lá está, o que sobressai aqui é mesmo o vapor para processo, pronto, tem aqui um peso significativo maior. No que toca então às emissões de CO2, uma vez que os combustíveis predominantes seriam então o gás natural e a eletricidade, e mais uma vez aqui se comprova esse tipo de semelhança. Neste caso temos então o gás natural aqui com 43% e a eletricidade com 40%, e no gráfico aqui da direita também temos então a evolução das emissões ao longo dos últimos 7 anos, e verificamos aqui na linha a preto que também temos aqui então a intensidade energética, intensidade carbónica, peço desculpa, com uma tendência decrescente, notando-se assim que tem vindo a ser realizado algum trabalho por parte das empresas para no processo de descarbonização, ou até mesmo racionalização dos consumos energéticos. Passando então agora aqui para a segunda parte da minha apresentação, em que vos trago aqui as principais tecnologias e medidas que levam então à descarbonização do setor. Neste caso, começaremos aqui pela apresentação de medidas de eficiência energética, passaremos depois pela eletrificação de determinados processos térmicos, e depois passaremos à apresentação aqui de algumas fontes de energia renováveis, como por exemplo, a energia solar, a biomassa ou ainda também os gases renováveis. Começando então aqui com um primeiro passo que deve ser dado na indústrias. Este primeiro passo passa então pela realização de auditorias energéticas ou diagnósticos energéticos, permitindo então assim que se consiga determinar o ponto de saída, permitindo assim, em certos casos, conhecer os consumos de determinadas secções produtivas ou linhas produtivas, de modo a que se consiga então definir metas e planear soluções que visem a diminuição então do consumo energético e consequente diminuição das emissões de gases com efeito de estufa. Surgem aqui então também dois passos importantes, que é a implementação deste tipo de medidas de eficiência energética e, não menos importante, a sua monitorização e controle. Continuando aqui com ferramentas ou com planos de ação que ajudem então no diagnóstico energético ou nas auditorias energéticas, como por exemplo análises complementares, como é o caso então aqui desta análise de pinches. Ou seja, a metodologia do pinches assenta basicamente na caracterização dos fluxos quentes e fluxos frios, e que permitam que estes possam ser cruzados de modo a que se consiga então minimizar o consumo adicional de energia, quer para aquecimento, quer para arrefecimento. Só a título de exemplo, ou seja, o INEGI levou a cabo um trabalho desenvolvido numa empresa do setor das bebidas em Portugal, em que basicamente consistia em mapear todos estes usos de energia térmica, com vista então à otimização e à descarbonização dos seus processos térmicos. Pronto, esta metodologia apresenta aqui algumas restrições, como por exemplo é o caso dos processos serem em contínuos ou serem em bates, ou seja, quando estamos a falar de processos em bates, ou seja, descontínuos no tempo, esta análise torna-se muito mais complexa, e neste caso as ilações que se podem tirar com este estudo têm que ser muito bem acauteladas. Pronto, uma das principais conclusões que conseguimos tirar com este estudo foi, por exemplo, a existência, neste caso, de um promotador a funcionar incorretamente, ou seja, assumia-se que ele estava a ter uma secção produtiva, neste caso proveitosa, no circuito, e neste caso ele estava a deficitar o funcionamento do sistema. Passando então agora para as medidas de eficiência energética,
transversais a todo o setor agroalimentar. Começamos com algumas medidas mais vulgares, mais de senso comum, mas também são medidas de extrema importância, uma vez que muitas delas são de fácil implementação e que, neste caso, os períodos de retorno do investimento normalmente são relativamente baixos, e daí começamos então por este tipo de medidas. Neste caso, trata-se então da otimização, ou neste caso, a substituição dos motores mais antigos por tecnologias mais recentes, levando então a que, neste caso, estas tecnologias mais recentes apresentem melhores eficiências, o que leva então a menores consumos energéticos e também menor libertação de emissões gasosas. A implementação deste tipo de medidas normalmente acarretam poupanças económicas até a ordem dos 30%. Lá está, dependendo do salto que poderemos estar aqui a falar, nas classes de substituição então dos motores. Apresentando então, ou seja, uma sequência então da medida anterior, trazemos então aqui a utilização de variadores eletrónicos de velocidade nos motores elétricos. Ou seja, com este tipo de sistema, permite-nos então aqui um maior controle operacional destes processos, reduzindo as potências de pico durante, por exemplo, o arranque e a paragem dos motores, aumento aqui da durabilidade também da vida útil do motor, e então poderemos estar aqui a falar de economias até na ordem dos 50%. Já no que diz respeito então à iluminação, apresentamos aqui diferentes medidas e oportunidades de melhoria, sendo a mais relevante aqui a substituição de sistemas de iluminação pouco eficientes por tecnologias mais recentes, como o caso da iluminação LED. Como poderemos verificar aqui na figura, verificamos que a iluminação incandescente tradicional, ela emite luz através do brilho de um filamento de tungstênio à passagem então de uma corrente elétrica. E normalmente cerca de 90% dessa energia vai ser emitida sob a forma de calor, como podem ver aqui a vermelho, e neste caso a verde temos então a luz propriamente dita. Já no caso da iluminação LED, embora exista aqui uma pequena parte que é desperdiçada sobre a forma de calor, é insignificante, e daí, neste caso, estas lâmpadas serem muito mais rentáveis. Apresentamos outro tipo de medidas, como por exemplo a substituição de sistemas por sistemas de iluminação inteligentes, a instalação de células crepusculares, e temos também aqui uma medida que basicamente serve de complemento, ou seja, às anteriores, que neste caso devemos tentar sempre maximizar então o aproveitamento da luz natural. Uma outra forma então de olharmos e aumentarmos aqui a eficiência energética dentro das nossas instalações passa então pela monitorização dos consumos ou dos diferentes equipamentos, linhas produtivas, seja o que for, de forma a que se possa então estabelecer aqui um intervalo de operação, ou seja, basicamente os KPIs produtivos, de forma a que se possa avaliar em contínuo e sempre que um determinado KPI saia fora deste intervalo, seja comunicado um alerta, quer para o responsável de produção ou até mesmo para o operacional, para, de uma forma mais rápida e eficiente, intervir então neste problema e assim voltar então ao estabelecido no processo. Pronto, este tipo de implementação normalmente poderá resultar em economias na energia total de 5 a 15%, e se estivermos então aqui a referir-nos só apenas à eletricidade, poderá ser de 2 a 8% de poupanças económicas. Passando então agora para a apresentação dos sistemas ou das medidas de eficiência energética nos compressores de ar comprimido ou nos sistemas de ar comprimido, apresentamos aqui diferentes tipos de medidas. De salientar que a mais preponderante será então aqui a recuperação de calor destes sistemas de ar comprimido, uma vez que cerca de 90% da sua energia consumida será então libertada sobre a forma de calor. Pronto, neste caso temos aqui uma indicação da Atlas Copco, ou seja, uma marca bem conhecida nos sistemas de ar comprimido, que nos diz que poderá ser até 94%, lá está, dependendo aqui depois das condições operacionais das instalações fabris.
Trazemos também aqui, então, por exemplo, neste caso trazemos aqui um exemplo de um aproveitamento de calor que poderia ser para a produção de AQS, ou seja, de águas quentes sanitárias. Neste caso, temos aqui o consumo de energia total de 328 mil kWh ano. A temperatura de saída do óleo andava aqui na ordem dos 70 graus e neste caso então conseguiríamos ter aqui poupanças de energia útil para a AQS de 295 mil kWh ano e poderíamos estar aqui a falar de poupanças anuais de quase 600 euros por ano. Já agora aqui no que diz respeito então à otimização do frio industrial e medidas de eficiência energética encontradas, teremos então aqui a recuperação de calor em sistemas de refrigeração e passo a explicar aqui um exemplo muito simples que encontramos numa indústria do setor dos laticínios, que basicamente consistia um bypass aos dry coolers, ou seja, aos sistemas de arrefecimento dos diferentes compressores de ar de frio, peço desculpa, neste bypass, ou seja, era feito passar ou circular o fluido frigorigénio num tanque onde estava água, ou seja, através de umas serpentinas, e neste caso permitia haver aqui um pré-aquecimento deste tanque e esta água seria posteriormente utilizada em processos industriais. Temos outro tipo de medidas, apresentamos aqui as cortinas, por exemplo, quer horizontais, quer verticais, para as portas das câmaras frigoríficas, em detrimento, por exemplo, daquelas mais tradicionais de cortinas transparentes, que com o passar do tempo acabam por ficar danificadas e, neste caso, não prejudica aqui a visibilidade dos operadores. Chilas de absorção, refrigeração por CO2 ou até mesmo sistemas de armazenamento térmico. Apresento então aqui agora um exemplo, que neste caso é relativo àquele que falei sobre a recuperação do calor dos compressores de frio e basicamente, ou seja, o projeto tinha como objetivo elaborar um plano de descarbonização do uso de energia térmica e que nos conduziu então aqui à eletrificação de alguns processos. Prontos, basicamente, e de uma forma assim bastante resumida, ou seja, incorporou-se o trabalho da bomba de calor naquele tanque de condensados, ou seja, naquela recuperação térmica que já existia na fábrica, permitindo que estabilizar aqui a temperatura deste tanque na ordem dos 25 graus, e do outro lado a bomba de calor conseguiria estar a fazer um upgrade do reservatório de água de processo dos 60 para os 80 graus. Pronto, neste caso, isto resultou aqui em algumas poupanças dos consumos energéticos e de emissões, aqui na ordem dos 22% e 25%, respectivamente. Um outro exemplo também que aqui no INEGI estamos a estudar, ou seja, este é relativamente mais recente e prende-se então com a utilização de materiais de mudança de fase. Ou seja, basicamente, os materiais de mudança de fase armazenam e libertam energia térmica durante o processo de transição, permitindo, ou seja, armazenar a mesma quantidade de energia 2 a 3 vezes volumes menores quando comparativamente com armazenamento sensível. Pronto. O porquê desta instalação, ou seja, deste estudo estar a ser realizado, tem basicamente como objetivo a criação de uma inércia térmica dentro das arcas frigoríficas para quando existir uma exposição ou uma abertura prolongada das portas, consigamos então aqui ter uma estabilização maior da temperatura. Em alguns casos, o que está a ser visto é que este tipo de sistemas permite-nos aqui ter ou seja, estabilizar a temperatura durante 48 horas. Isto quando acontece aqui algum desastre, ou seja, um processo elétrico, ou seja, os compressores de frio, por algum motivo existe uma quebra e este tipo de sistemas conseguem então funcionar aqui como sistema de backup e armazenar então esta energia para um período de 48 horas de funcionamento. Pronto. Passando então agora aqui também para o calor industrial, um estudo realizado em 6 países europeus conseguiu perceber quais eram as principais medidas de eficiência energética e também, no fundo, quantificar os ganhos possíveis desse tipo de medidas. Medidas como, por exemplo, a otimização de processos, recuperação de calor ou até mesmo a otimização e fornecimento de calor
são medidas que apresentam aqui PRIs, ou seja, período de retorno de investimento relativamente baixos e, portanto, devem ser implementadas com os benefícios também de emissões e de consumo estão aqui também visíveis e quantificados. Um outro estudo também realizado aqui na Europa indicou-nos que 19,3% da energia primária consumida no setor alimentar poderia ser recuperada. E de facto, ou seja, a maioria dos processos no setor agroalimentar são de baixa temperatura e sensivelmente até à ordem dos 56, dos 100 graus, peço desculpa. Ou seja, temos aqui uma distribuição então, de energia recuperada por grama de temperatura aqui na ordem dos 56%, que atualmente está a ser desperdiçada. Um outro estudo, então, aqui dos Estados Unidos, datado de 2017, identificou-nos aqui dentro dos vários subsetores da indústria do setor agroalimentar, quais é que aqueles que apresentavam maiores oportunidades de poupanças energéticas, tendo em conta os sistemas atuais. E um outro estudo, ou seja, quer dizer, um outro estudo não, no mesmo estudo conseguiu-se então também identificar quais é que eram as oportunidades de poupanças energéticas por subsetor, tendo em conta algumas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento. Olhando então agora para um sistema produtor de energia térmica, uma vez que é neste tipo de sistemas que temos aqui a possibilidade de alguma recuperação de calor residual e, por norma, a energia que entra então na caldeira para a produção de vapor, só produz efetivamente cerca de 75 a 77% de energia útil. Com isto dizer que o resto é libertado sob a forma de perdas, ou seja, perdas por convecção, por radiação e aqui com maior preponderância a perda nos gases de exaustão, que representam cerca de 18% de energia desperdiçada. Prontos, portanto, são sistemas então que carecem aqui de uma aplicação de determinadas medidas, de modo a que se consiga desperdiçar ou mesmo até evitar então essa perda de energia. Face então ao exposto anteriormente, leva-nos aqui à aplicação nestes equipamentos de algumas medidas, como é o caso, por exemplo, então, da recuperação de calor dos gases de exaustão, com a utilização de permutadores de calor ou de economizadores, com o fim de, por exemplo, o aquecimento do ar de queima ou até mesmo o aquecimento da água que posteriormente será alimentada à caldeira. Pronto, outras medidas passam então pela afinação do queimador ou até minimização das purgas, bem como a recuperação térmica dessas purgas, a recolha e a utilização dos condensados na caldeira e, por exemplo, uma aqui de extrema importância, que são os isolamentos térmicos a válvulas, tubagens, flanges, ou seja, qualquer tipo de acessório à distribuição então do vapor. Mas não só então de medidas efetivas no sistema produtores de energia térmica, mas também medidas de controlo, de monitorização, ou seja, são sistemas que nos permite logo, à partida, identificar antecipadamente problemas que possam vir a surgir. Então é daí a sua importância de monitorização, bem como alguns procedimentos periódicos, de modo a que se consiga então antecipadamente prever determinados acontecimentos. Mostrando então aqui dois exemplos, um de recuperação de calor dos gases de exaustão. Temos aqui uma redução de cerca de 1 a 5 pontos percentuais com a recuperação então dos gases de exaustão. E depois também temos então aqui as purgas, ou seja, neste caso estamos aqui a falar da utilização de água em condições operacionais deficitárias, o que poderá então levar à ocorrência de incrustações dentro dos tubos ou até mesmo nas paredes dos sistemas produtores de vapor, e desta forma estamos aqui a aumentar uma ineficiência então do sistema e levando então assim à perda da eficiência. Mais dois exemplos aqui apresentados, sendo o primeiro então relativo aqui aos isolamentos de acessórios, de válvulas, flanges ou até mesmo de tubagens, e neste caso, ou seja, muitas das vezes as indústrias ou os industriais não têm noção de quanto é que
é a diferença, então, de termos aqui as válvulas ou os equipamentos devidamente isolados. Neste caso, ou seja, são sempre medidas que apresentam reduções de consumos de energia relativamente altos. Temos aqui uma gama bastante alta, mas também são investimentos que têm um período, neste caso, de retorno de investimento sempre muito baixo, ou seja, temos aqui um período de 1 a 3 anos. Isto praticamente paga-se quase num instante de fechar de olhos. Já no caso do 4, eu trago aqui um caso prático de uma recuperação de gases e de exaustão de uma caldeira, ou seja, havia uma indústria, ou seja, fomos visitar uma indústria que tinha aqui os gases a sair aqui na ordem dos 200 graus, então conseguimos quantificar o, o potencial de energia que poderia ser vir economizado. Neste caso, estamos aqui a falar de cerca de 172 mil kWh ano, e tendo em conta o preço de gás natural dos 65 euros o megawatt, poderemos estar aqui a falar em mais de 11 mil euros que poderia ser economizados. Lá está, neste caso aqui, não especificamos o tipo de solução a ser implementada, mas é energia útil que estava aqui disponível para ser implementada tanto para o aquecimento do ar de queima, como, por exemplo, para o aquecimento de águas, ou até mesmo utilizado indiretamente num outro processo dentro da indústria. Pronto, ou seja, esta temática aqui então da recuperação de calor é de extrema importância, e é necessário também identificar quais é que são então as principais fontes desse calor residual, como pode ser os gases de exaustão ou até mesmo efluentes quentes, e também casar com as tecnologias de recuperação de calor existentes. Ou seja, temos aqui, por exemplo, a possibilidade de incorporação direta do calor ou através de um promotador, temos também a possibilidade de bombas de calor ou até a recompressão de vapor, e também operações de multi-estágio, multi-efeito, para assim termos esta recuperação. Posto isto, basicamente há que ter então atenção à temperatura é que queremos então recuperar essas correntes, bem como o tipo de tecnologias que poderá ser usado. Pronto, nestas duas imagens aqui mostradas, podemos ver então a gama de temperaturas das diferentes correntes que poderiam ser recuperadas, bem como a sua principal utilização e a sua aplicabilidade. Prosseguindo aqui então na apresentação, trazemos aqui também o tema da simbiose industrial, uma vez que esta nos permite criar aqui redes de calor, ou seja, que promovam basicamente benefícios económicos, ambientais e também sociais entre empresas. Por exemplo, as redes de calor são o modelo ideal de simbiose industrial no que diz respeito ao aproveitamento de calor residual, ou seja, com combinações entre fontes quentes e os consumidores, é possível então recuperar este tipo de energia térmica que poderia, na eventualidade, vir a ser desperdiçada. Pronto, neste slide aqui apresentamos aqui diferentes configurações, não são as únicas, mas apresentamos aqui diferentes configurações que se prendem então à utilização deste calor residual para distribuição. Dar só aqui a nota que, ou seja, a conversão destes fluxos de calor residuais disponíveis na empresa devem primeiramente e obrigatoriamente ser estudado e otimizado internamente, e só depois então tentar casar com uma envolvente e verificar de que forma então é que podemos abordar este tema. Ou seja, para isso já existem aqui diferentes plataformas e ferramentas online gratuitas, como por exemplo aqui é o caso do Embros, ou seja, isto foi um projeto europeu liderado aqui pelo INEGI, que permitiu então avaliar a reutilização e o comércio de resíduos de aquecimento e de arrefecimento numa perspectiva global dentro de um processo industrial. Ou seja, a plataforma permitiu aqui que os utilizadores industriais e as partes interessadas investigassem qual é que era o potencial económico do seu investimento na recuperação deste tipo de resíduos. Prontos, para este fim, a plataforma era capaz de simular diferentes cenários, mostrando então aqui os benefícios tanto económicos como energéticos. Pronto, posto isto, damos então por terminado então o tema relativo agora às medidas de eficiência energética, e passamos aqui a apresentar então a eletrificação dos processos térmicos. Tal como já foi referido anteriormente,
é nos processos térmicos onde se verifica uma maior distribuição dos diferentes vetores energéticos, sendo que sempre na sua maioria são de origem fóssil. Desta forma, apresentamos aqui diferentes tecnologias que podem ser aplicadas para a eletrificação dos processos térmicos, como é o caso das bombas de calor de alta temperatura. Temos também, então, caldeiras elétricas ou até mesmo a aplicação de resistências elétricas. Pronto, estamos aqui a falar de diferentes tecnologias, elas terão que ser validadas e estudadas caso a caso para verificar então quais é que são quais é que serão as mais adequadas para o tipo de indústria em questão. Dando aqui então um exemplo também deste processo de eletrificação, ou seja, foi um estudo realizado numa empresa do setor dos laticínios, em que consistiu em mapear os usos finais de energia térmica, bem como a gama de temperaturas que essa energia estava a ser aplicada. Pronto, e o que podemos concluir é que cerca de 65% da energia era consumida sob a forma de vapor, era utilizada em processos abaixo dos 85 graus. Daí, ou seja, com a utilização de bombas de calor de alta temperatura, conseguiríamos então cobrir essas necessidades. Prontos, mais uma vez, aproveitou-se aqui e fez uma integração da bomba de calor no circuito de frio, lá está, acarretando assim poupanças e benefícios económicos em ambos os sistemas. Um outro exemplo, ou seja, aqui quer dizer, um outro exemplo, não, neste caso, peço desculpa, estamos aqui a falar ainda dos principais resultados da implementação da medida anterior e basicamente, ou seja, o que poderemos verificar é que com a implementação desta bomba de calor, permitiu aqui à empresa ter cerca de 25% de redução do seu consumo energético, 25% também das emissões de gases com efeito de estufa, e se estivermos aqui a falar em poupanças económicas, estamos aqui a falar de quase 30% que a indústria acabou por poupar. Pronto, isto foi só, então, até agora, aqui um exemplo dos processos de eletrificação e passamos, então, agora aqui à utilização de fontes de energia renovável, como o caso da energia solar, que é apresentada aqui. Ou seja, Portugal está aqui num contexto perfeito para a utilização deste tipo de tecnologias, permitindo, então, auxiliar, assim, nos processos térmicos. No que diz respeito à indústria do setor agroalimentar, ela é caracterizada por ter processos de baixa temperatura, ou considerados de baixa temperatura, na maior parte dos casos acontecendo abaixo dos 100 graus, permitindo então assim aqui ter uma panóplia de tecnologias que podem ser aplicadas, lá está, precisam de ser só estudadas e validadas, tendo em conta então a gama de temperaturas de trabalho para os diferentes processos. Mais uma vez, a título de exemplo, trazemos aqui um estudo também realizado a uma empresa dos laticínios, em que consistiu então na aplicação de coletores solares para a produção de energia térmica, para auxílio então dos sistemas produtores de vapor. E neste caso, ou seja, estudou-se aqui diferentes tecnologias, estudou-se as tecnologias de coletores de placa plana e de tubos de vácuo. Ou seja, basicamente concluiu-se, ou seja, foi-se estudar o uso de energia térmica dentro da indústria e conseguiu determinar-se que cerca de 90% do seu consumo energético acontecia abaixo dos 70 graus, permitindo então assim a incorporação de qualquer um dos sistemas, mas achou-se que o que faria mais sentido para a aplicação na indústria seria então a aplicação de sistemas de coletores de placa plana, trazendo então aqui os benefícios tanto energéticos como económicos como ambientais apresentados aqui nestas tabelas. Prontos, mais dois exemplos que são apresentados aqui. Temos um a nível de Portugal, ou seja, neste caso até foi um dos primeiros aqui em Portugal. Neste momento já não se encontra em operação, mas basicamente consistia na utilização de coletores de placa plana para a produção de água para utilizar depois nos processos de lavagem, ou seja, estamos aqui a falar na temperatura da operação à volta dos 45 graus.
Temos outra aqui da Heineken em Sevilha, ou seja, que vem de Espanha, que basicamente utiliza cilindros parabólicos para a produção então de calor de processo, ou seja, aqui já estamos a falar em temperaturas de 145 graus. Ou seja, este é bastante recente, neste caso existe uma plataforma online que se chama a Ship Plants, que permite então verificar aqui quais são as instalações, ou neste caso muitas delas são registadas, e permite-nos então ter aqui verificar uma distribuição ao longo aqui da Europa e verificamos que existem muitas instalações deste tipo a funcionar para, em alguns dos casos, para a indústria agroalimentar. Ainda dentro então da energia solar, apresentamos aqui uma outra forma de converter esta energia, neste caso recorrendo aos painéis solares fotovoltaicos. Pronto, a utilização deste tipo de tecnologias permite então a criação, ou neste caso a produção de energia local, reduzindo então a necessidade de compra externamente. Consequentemente, irá haver uma redução dos custos energéticos e também das emissões de gases com efeito de estufa. Mais uma vez, temos aqui um exemplo do setor agroalimentar em que se estudou, ou seja, aqui a incorporação, neste caso, o aumento de uma central fotovoltaica já existente, uma vez que no decorrer deste trabalho houve aqui um processo também de eletrificação e então, ou seja, a criação desta nova central permitia não só cobrir as necessidades energéticas então deste processo de eletrificação, bem como ainda ter excedente para alimentar o resto da fábrica. Ou seja, estamos aqui a falar, pronto, de uma potência de pico de 54 mil quilowatts. E temos então aqui as poupanças energéticas também associadas a este tipo de instalação. Então, uma outra forma então de descarbonizar aqui os sistemas produtores de energia poderá ser então a utilização de biomassa, ou seja, este é um tipo de vetor energético que irá substituir os combustíveis fósseis para a produção de energia térmica, seja ela para aquecimento ou num processo de aquecimento, seja ela num processo de produção de vapor ou até também na secagem de determinados produtos. Ou seja, os equipamentos mais usuais poderá ser em caldeiras, mas também encontramos este tipo de tecnologias, quer para fornos, secadores e também já se encontram em sistemas de cogeração para a produção de energia elétrica. Dois exemplos, aqui também apresentados, relativamente recentes, que é o caso então da Lactogal em Maldivas, ou seja, esta unidade fabril está a instalar então uma caldeira de biomassa para a produção de energia térmica sob a forma de vapor e de água quente, para assim colmatar as suas necessidades térmicas. Estamos aqui a falar de uma potência de 11 mil megawatts térmicos e o que se perspectiva é uma redução das emissões na ordem dos 61%. Pronto, outro exemplo que apresentamos aqui é o da Bel, na Ribeira Grande, ou seja, nos Açores, em que basicamente, em conjunto, em parceria com a ENGIE Portugal, também está a instalar uma central, uma caldeira de biomassa, para assim fornecer energia térmica aos seus processos. Neste caso, a perspectiva é que consigam então cobrir os 85% das necessidades e, neste caso, este número basicamente resume-se a outras paragens que possam vir a surgir aqui nesta caldeira, quer por avarias, quer por manutenções preventivas, que irá ter que ser utilizado um backup então para o fornecimento deste vapor e daí termos então apenas esta cobertura. Passando então agora, entrando aqui nos gases renováveis, decidimos então apresentar aqui também alguns projetos dentro do setor agroalimentar e começamos então aqui pela Kraft Heinz, ou seja, uma empresa aqui conceituada a nível europeu, pela reutilização, neste caso pela produção no setor agroalimentar. A Kraft Heinz, ou seja, em parceria com a Carlyle Power, assinou um contrato para a instalação de uma central de hidrogênio verde, ou seja, esta fábrica terá então como objetivo a capacidade de transformar, ou neste caso, de suprir mais de 50% das necessidades da procura de gás natural. Com
neste caso, a redução das emissões de carbono em cerca de 16 mil toneladas por ano. Ou seja, esta central terá aqui uma capacidade de 20 megawatts e será, na sua maioria, alimentada por energias renováveis, ou seja, eólicas e solar. Pronto, outros gases renováveis que queremos trazer também para aqui é o biogás e o biometano. Ou seja, este slide é de alguma importância, neste caso até para o setor agroalimentar, uma vez que este setor é um dos apontados como o maior potencial para a produção de biogás, graças à sua carga orgânica, tanto dos efluentes como dos resíduos que daí possam surgir. Se olharmos aqui para a representatividade da indústria agroalimentar e tomando aqui como exemplo, então, os laticínios, poderemos verificar que o setor industrial é bastante abrangente em território nacional. Pronto, embora alguns destes resíduos já estejam a ser valorizados, como por exemplo é o caso do soro de leite, que é vendido ou até aproveitado para a produção de requeijão, mas acredita-se que o potencial de aproveitamento dos resíduos agroalimentares seja bastante elevado. Segundo aqui o plano de ação do biometano, estima-se que ou seja, que é possível a produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais na ordem dos 0,1 terawatt-hora. Se olharmos em pormenor aqui para as contas disponíveis no LNEG, basicamente eles apresentam aqui com uma quantidade de resíduos à volta dos 330 mil toneladas, ou seja, e assumindo que 80% desta matéria estaria disponível para valorização, poderíamos estar aqui a ter uma produção de biogás na ordem dos 0,08 terawatt-hora e no biometano de 0,07 terawatt-hora de energia. Mostrando também, ou seja, casos práticos deste tipo de implementações, ou seja, apresentamos aqui o exemplo da PepsiCo Portugal, ou seja, uma empresa líder no setor da alimentação e de bebidas. A PepsiCo já possuía uma central de produção de biogás desde 2012 para alimentar então o sistema de cogeração, mas agora no âmbito da sua estratégia de descarbonização pretende fazer um upgrade desta conversão, ou seja, instalando um novo biodigestor para a valorização então dos seus resíduos, como cascas de batatas ou até mesmo outros resíduos impróprios para consumo. O objetivo, então, é converter 21.900 toneladas de resíduos orgânicos em 4,8 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. Ou seja, esta produção de biometano terá como objetivo, então, a substituição do seu consumo de gás natural, reduzindo em cerca de 30% as suas emissões de carbono. Um outro exemplo aqui de França, em que basicamente têm também ou seja, estão a fazer um upgrade de uma instalação já existente e que neste caso a capacidade de tratamento que eles preveem da nova linha será à volta das 20 mil toneladas de tratamento de resíduos do setor do retalho e da restauração, produzindo então 2,2 milhões de metros cúbicos de biogás e, neste caso, ainda uma produção de eletricidade de 6 milhões de kWh ano. Pronto, ou seja, neste caso, ou seja, trazemos então aqui diferentes de metodologias e diferentes tecnologias que permitem então a descarbonização do setor agroalimentar, e com isto, lá está, temos aqui diferentes medidas que possam vir a ser aplicadas, lá está, têm que ser validadas caso a caso e verificarem então aquelas que mais sentido fazem então para a nossa indústria. Com isto, então, termino a minha apresentação e estou disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas ou questões. Não sei se há questões, se querem colocar alguma questão no chat ou levantar a mão e intervir. Penso que no chat neste momento não temos qualquer questão. Sim, também a podem sentir à vontade e se for preciso fazerem no fim. Ou seja, damos este compasso aqui de espera para, uma vez que ainda é uma apresentação com algum tempo, e então assim sintam-se à vontade para questionar se for preciso no fim. Muito bem.
Não vejo aqui qualquer questão colocada, nenhuma mão no ar. Então, se calhar seguimos então para a apresentação, para a seguinte apresentação, e então, se calhar, juntar-se aqui algumas questões que possam surgir no final da apresentação da Zenaida. A Zenaida Mourão vai apresentar agora a parte das trajetórias da descarbonização, alguns cenários e custos. Zenaida, não sei se está... Não estou a ver, não sei se vocês estão a ver, não sei se está aqui... muito bem, Sim, aqui está. Aqui está. Muito bem, Zenaida, por favor, só... então, daríamos seguimento e se conseguir começar a partilhar, a ver se está tudo ok. Obrigada, Diolinda. Deixem-me só partilhar então aqui portanto, o meu ecrã. Só um segundinho. Ok, ora. E sim, tenho muitas janelas abertas. Agora deixem-me ver. E já devem estar, ainda não, agora sim, já devem estar a ver a minha apresentação. Ainda não está em versão, ok, agora perfeito. Já devem estar muito bem, muito bem. Imagino que agora já estão a ver. Sim, perfeitamente. Obrigada, Diolinda. Isto nós temos até às 4h30, não é? Portanto, vou tentar sim, exatamente. Sim. O mais breve possível, que é para não prolongarmos muito a sessão. Se calhar vou ser um bocadinho mais rápida em alguns slides. De qualquer forma, nós depois disponibilizarmos esta informação e teremos mais sessões de capacitação, portanto não vai ser a única para o próximo ano. Voltaremos às sessões de capacitação, portanto qualquer temática ou tema que não fique completamente discutido hoje, podemos voltar a ele e voltaremos certamente em futuras sessões de capacitação. Portanto, antes de mais, muito obrigada por estarem a assistir hoje a este webinar ou esta sessão de capacitação. Como a Diolinda já disse e também o Roberto anteriormente, portanto, os que nós estamos a apresentar hoje são os resultados de uma análise que temos vindo a fazer no último mais ou menos ano e meio. Primeiro, o Roberto apresentou-vos a primeira parte apresentada pelo Roberto, portanto, focou mais nas medidas individuais e alguns tipos de medidas ao longo de se vocês virem de várias temáticas, portanto, o tipo de medidas que podem ser implementadas, o tipo de poupanças que podem ter, quer a nível, especialmente a nível energético e a nível de melhoria da eficiência da implementação dessas diferentes medidas e também aquilo que pode ser esperado a nível da redução, portanto, a nível das emissões. Esta parte foca-se mais não tanto no estudo das medidas individualizadas, nem aquilo que são a implementação, portanto, já nos casos específicos das empresas, mas olharmos para o setor como um todo e fazermos os cenários de transição para o futuro. Portanto, aqui, na realidade, aquelas medidas que o Roberto discutiu estão implícitas nestes cenários de transição e foram modeladas até certa forma, claro, aproximadas, porque, como vocês sabem também, a implementação das medidas, caso a caso e a nível de cada empresa, é diferente, portanto, quando agregamos o efeito todo. E aqui o que nós vamos falar então é do cenário, portanto, desculpem, dos cenários de transição, mas do setor como um todo. Muito brevemente vou só explicar o que fizemos, portanto, para esta parte, para fazer então as trajetórias de transição. Deixem-me só abaixar isto, depois se alguém tiver alguma questão estejam à vontade para interromper. Imagino que isto possa vir cá para baixo, pronto, já está. Desculpem. E, portanto, a abordagem que eu vou mostrar é que nós chamamos de uma abordagem top-down, ou seja, em que começamos com aquilo que são estatísticas energéticas nacionais, nacionais e internacionais, neste caso, com alguma base em literatura que fomos encontrando, que aborda o setor como um todo, as fileiras, ou mesmo medidas de implementação da transição a nível de fábricas individuais. No início também tínhamos aqui como ambição ter alguma informação com inquéritos diretos com as empresas, mas acabamos por ter uma informação que era, portanto, que não nos permitia, na realidade, generalizar, portanto, precisaríamos ter tido mais informação de inquéritos para podermos utilizar essa informação aqui para fazermos depois o estudo do setor como um todo, para ser representativo, e também a nível de modelos europeus, que o Roberto até já foi mencionando, especificamente um modelo
modelo do JRC, que faz um estudo de, portanto, os usos finais de cada setor industrial e até faz dos setores todos finais, e que é usado aqui também como fonte de informação. Depois a caracterização que é feita aqui, portanto, o que nós queremos fazer é começar através das estatísticas do setor como todo, da DGEG, que faz basicamente um apanhado do total da energia que é usado no setor da indústria, nos setores todos da indústria transformadora, especificamente dos alimentos e das bebidas também, e a ideia é pegar nessas estatísticas que nós temos, portanto, anuais, que fazem basicamente uma agregação daquilo tudo que são as compras, basicamente, dos diferentes tipos de vetores ou de combustíveis que as empresas fazem, e as agregam todas naquilo que é um balanço nacional, e, portanto, a partir daí, com várias metodologias por trás, fazer então uma desagregação que nos permita saber não só qual é a quantidade total de energia que foi consumida no setor, portanto, no total do setor transformador das bebidas, dos alimentos e das bebidas, mas também tentar perceber como é que está ligada esse consumo de energia a determinados usos finais, portanto, calor, frio, maquinaria, e também tentar perceber, portanto, fazer uma desagregação, ainda mais um nível de desagregação, que é, portanto, calor, mas calor em que tipo de equipamento é que está a produzir esse calor. Portanto, e estes três níveis, se quiserem, de desagregação que nós acabamos por fazer no modelo. E depois o que fazemos é temos uma caracterização de um ano base, que neste caso foi escolhido o ano de 2020, e depois o que temos para o futuro é uma transição, portanto, um cenário em que basicamente recongelamos o mundo em 2020, ou seja, neste caso, a nível das políticas de clima e de energia, e fazemos uma progressão até 2050 com base naquilo que já está a acontecer em 2020, portanto, seriam as mesmas tendências, quer a nível de melhoria de eficiência, quer a nível de substituição, por exemplo, que já está a acontecer alguma eletrificação, por exemplo, já aumento de alguma taxa do uso de vetores descarbonizados ou até de tecnologias novas, mas ao nível daquilo que estamos em 2020, e depois sim temos vários cenários de transição para 2050 que já consideram os objetivos que temos para 2030 e 2050. Como é que nós fazemos esta evolução para 2050? Obviamente nós não sabemos à partida como é que vai ser, portanto, o uso de energia em 2050, mas o que fazemos é uma projeção para o futuro com base, há duas bases que se podem fazer, ou com produção a nível de toneladas, portanto, e o que nós teríamos que fazer é uma projeção da produção dos diferentes tipos de produtos da indústria transformadora dos alimentos e das bebidas, partindo daquilo que são estatísticas que existem do INE de 2020, ou em alternativa, mais uma vez recorrendo às estatísticas que existem do INE, fazendo uma evolução do valor acrescentado bruto com base naquilo que é o crescimento que o valor acrescentado bruto teve no passado, e é basicamente esta segunda opção que nós usamos aqui para fazer uma projeção daquilo que é o uso da energia em 2050. Portanto, em que fazemos uma projeção daquilo que é o uso total de energia e o uso total por vetor, pelo menos para aquilo que é o setor base. Mas aqui portanto, nós não fazemos uma projeção direta com base no uso da energia como energia final, mas fazemos já como os usos finais, e depois temos aqui um slide também mostrar isso. Depois, com base nisto, claro, a evolução das emissões com gases de efeito de estufa vai depender muito da constituição do sistema energético que temos em 2050, e essa constituição do sistema energético aqui estou a falar especificamente daquilo que são os equipamentos e o tipo de energia que o setor agroalimentar vai usar em 2050, e essa evolução então é que são os diferentes cenários que nós exploramos, que vão ter em conta se é feita mais uma eletrificação, se estamos a fazer mais um tipo de ou, por exemplo, substituição do gás natural por biogás, e todas estas opções nós consideramos aqui e já vou mostrar os resultados. Pronto, falando precisamente em horizonte 2030 e 2050 e as políticas de energia e clima, que é basicamente aquilo que nos traz aqui hoje, pelo menos a nível da descarbonização. Os objetivos que nós temos no PNEC 2030, Plano Nacional de Energia e Clima 2030, é uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa face a 2005, e no roteiro de neutralidade carbónica de 2050, para 2050, portanto, que foi publicado em 2019, temos uma redução de 90% face àquilo que eram as emissões em 2005. Esta transição é apoiada em 4 grandes áreas, portanto, na melhoria da eficiência
eficiência energética, na descarbonização da eletricidade, no uso na implementação de renováveis diretamente nos usos finais, portanto estamos a falar no uso de calor ou na produção de calor, por exemplo, na indústria, e o Roberto já foi falando, precisamente, se vocês forem ver isto, me mapeia quase diretamente em relação àqueles tópicos que o Roberto foi mencionando, e por fim, eletrificação do consumo. E um exemplo disto é a passagem, por exemplo, do uso do calor, que atualmente é muito a base de combustíveis fósseis, para, por exemplo, uma produção de calor a partir do vetor de eletricidade. E o Roberto deu alguns exemplos, como, por exemplo, o uso das bombas de calor, ou então para substituir parte do calor que é atualmente produzido por exemplo, gás natural, ou, por exemplo, a implementação de caldeiras elétricas. Só para fazer um apanhado daquilo que são os vetores gerais de transição, eu não vou entrar, não me vou demorar muito tempo aqui, porque senão depois não tenho tempo para falar do resto, mas vocês depois, quando tiverem acesso aos slides, o intuito deste slide é basicamente apresentar aquilo que são as linhas diretrizes de cada um destes planos ao longo daquelas 4 áreas. Porquê? Porque isto é importante, basicamente isto depois explica os cenários que nós fomos implementando, ou seja, o facto de haver, portanto, um grande foco na eletrificação e na descarbonização da eletricidade justificam os cenários que nós temos aqui, que é o cenário da eletrificação. Depois temos um cenário que é baseado no biogás ou numa introdução maciça do biogás, que está apoiado pelo facto portanto, de haver também planos do biogás e os gases renováveis em geral. Portanto, planos quer no RNC, quer no PNEC, também de aumento da penetração dos gases renováveis nos setores industriais. A transição que é feita, portanto, a nível do phase-out dos equipamentos que usam atualmente combustíveis como, por exemplo, o fuel óleo, o diesel, o GPL, e mesmo o próprio gás natural também está apoiado nestas políticas energéticas, e a elevada taxa de eletrificação também tem por trás algumas destas políticas energéticas, quer no PNEC, quer no roteiro de neutralidade carbónica. E também o investimento maciço em eficiência energética, como se vê, portanto, tanto no PNEC como no RNC, temos uma redução muito significativa do uso de energia primária, mas também ao nível do uso de energia final, ou seja, no futuro nós vamos usar muito menos energia em 2050 do que usamos atualmente, embora, por exemplo, tenhamos por trás dos cenários que fizemos sempre um crescimento do valor acrescentado bruto, o que em princípio significaria que teríamos um crescimento da produção. Muito rapidamente, eu acabei já por explicar isto um bocadinho há pouco, portanto, o nosso modelo começa pelo valor acrescentado bruto, mapeia esse valor acrescentado bruto em determinados tipos de usos, como eu estava a dizer, usos para calor, usos para frio, usos para maquinaria, e depois isso é mapeado no determinado tipos de equipamentos que cada um desses usos tem, e finalmente é feita a conversão desses tipos de equipamentos naquilo que é o uso de energia final, ou seja, naquilo que as empresas compram diretamente, seja a eletricidade, seja o gás natural, seja o GPL, seja o diesel, que é o que se compra atualmente, seja aquilo que vão ser os futuros, os vetores no futuro. Portanto, o nosso modelo foi validado para o ano de 2020, devidamente com dados da DGEG, ou seja, nós fizemos a desagregação toda e depois comparamos o que tínhamos obtido de energia final com aquilo que são as estatísticas nacionais. E depois foi feita basicamente o mesmo tipo de desagregação, mas para o futuro, considerando aquilo que é a evolução a nível do tipo de equipamentos que vamos ter no futuro, o tipo de eficiências que vamos ter nos próprios processos, e portanto é isso que depois nos dá, ao fim e ao cabo, aquela transição para 2050. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, portanto, era o que eu vos estava aqui a explicar. Portanto, nós fazemos a alocação do VAB, portanto, mapeamento do VAB naquilo que são os usos, depois naquilo que são os processos e aquilo que são os equipamentos, e finalmente naquilo que são os vetores, que é o que está aqui mais à esquerda, e fazemos também a caracterização técnico-económica de cada uma das tecnologias usadas, e, portanto, isto depois permite-nos ter custos totais de transição que têm a ver com o investimento nestes equipamentos ou nestas tecnologias.
Por fim, só os tipos de medidas que nós estamos aqui a considerar. Nós temos aqui classificadas em 3 grupos, mas na realidade, se vocês se recordarem das 4 áreas, isto mapeia bem nas 4 áreas que tínhamos considerado anteriormente. Portanto, temos os custos, temos as medidas que se baseiam em substituição de tecnologias ou tecnologias e vetor. Quando nós falamos de tecnologia e vetor, quer dizer, não só substituímos um equipamento, como esse equipamento vai usar uma fonte de energia diferente. Temos medidas que se focam na melhoria de eficiência das tecnologias ou na melhoria de eficiência do processo. E, por fim, temos aquilo que são as medidas mais transversais, como a descarbonização de um vetor, que pode ser feito, que é tipicamente feito fora, digamos assim, ou fora da indústria, como, por exemplo, a descarbonização da eletricidade, ou então por via da substituição do gás natural por biogás, que até pode ser a própria indústria aproveitar parte dos seus resíduos, e as novas fontes de energia, como, por exemplo, o hidrogênio. Indo então agora àquilo que temos como ano base, em 2020, o Roberto já foi falando um bocadinho nisto e já foi mencionando na apresentação que ele fez, até fez uma evolução até 2020. Aqui só de mencionar que isto já é com base no modelo que foi implementado. E o que nós temos aqui é que é só para relembrar que 90% do uso de energia na indústria transformadora dos alimentos e bebidas são para fins térmicos, portanto, são os fins térmicos, ou são os usos térmicos que nós temos primariamente que ter como alvo, porque é nos usos térmicos precisamente onde vamos ter, é na substituição dos equipamentos e a melhoria da eficiência deste processo, onde nós vamos ter maiores ganhos a nível da redução das emissões de gases com efeito estufa. O calor conta com mais ou menos 60% do uso de energia útil, ou seja, daquilo que é efetivamente o uso da energia no setor agroalimentar. O frio conta com mais ou menos 30%, mas aqui o principal é que o calor ainda é essencialmente fornecido por fontes fósseis. Aliás, quase 90% do calor é fornecido com fontes fósseis. Portanto, temos aqui uma oportunidade muito grande de redução das emissões de gases com efeito estufa e vamos ver também para a frente que também temos uma oportunidade de ganhos de eficiência. Por fim, só para mencionar também aquilo que é muitas vezes alvo também de substituição, que tem a ver, por exemplo, com coisas como, por exemplo, empilhadoras, ou que o Roberto também mencionou, ou aquilo que são transportes internos dentro das fábricas, ou até com a iluminação, representam na realidade uma parte muito pequenina do uso de energia, do uso efetivo de energia, e como tal, embora apresentem, claro, obviamente, potencial de redução de emissões, o seu impacto no setor como um todo será sempre reduzido. E também aquilo de onde nós partimos, portanto, já feito com o modelo, portanto, temos à esquerda consumo de energia final, o Roberto também já falou nisto, aqui é só de mencionar mais uma vez que o uso de energia fóssil contribui para 66%, portanto, o uso de energia fóssil diretamente na indústria transformadora dos alimentos e das bebidas, e a eletricidade conta mais ou menos, ou contribui mais ou menos para 33% das emissões total dos gases com efeito de estufa, acrescentando aqui, claro, que como temos já uma descarbonização da eletricidade planeada até 2030, quase totalmente até 2030, esta distribuição a nível daquilo que são as contribuições dos diferentes tipos de uso para as emissões vai mudar muito nos próximos 5 anos, porque vamos ter uma eletricidade muito mais descarbonizada em 2030 e, como tal, o peso do consumo de energia fóssil vai ser ainda maior à medida que nos fomos aproximando de 2030. Nós fizemos também uma desagregação do uso da energia final e das emissões por fileira, portanto, aqui considerando os CAIs 1.0, portanto, e 1.1, que como o Roberto já tinha mencionado, e aqui incluímos todos, portanto, temos desde 1.01 até 1.0. E, portanto, como vocês podem ver aqui, a fileira da panificação e das carnes são aquelas que apresentam maior uso de energia, maior taxa de eletrificação também, portanto, que é esta, o 1.07 e o 1.01. Desculpem, as frutas, hortícolas, os óleos, as gorduras e os laticínios seguem-se, portanto, com um uso de energia final muito semelhante a nível de valor total e também de uma distribuição a nível daquilo que são os elétricos, que é sempre esta cor azul que nos aparece aqui, e depois aquilo que é o uso dos outros combustíveis ou vetores, que é o que nos aparece com as outras cores. E vemos também que a distribuição relativa é mais ou menos igual, em termos daquilo que é a percentagem de eletricidade face aos outros usos.
Finalmente, queria só mencionar que nós, no roteiro, há uma secção que é especificamente dedicada à fileira das bebidas, e embora a fileira das bebidas apresente, em termos de energia final, um consumo relativamente baixo, portanto, se nós compararmos aqui com os outros setores ou com as outras fileiras, esta fileira representa 26% total do VAB, e, portanto, por isso é que ela é incluída também no nosso roteiro. No nosso roteiro, no sentido de ser incluída com um bocadinho mais detalhe e mais estudo, mas claro que todos os setores estão incluídos quando nós falamos na transição energética e nos cenários para o futuro, olhamos obviamente para o setor como um todo e não individualmente para as fileiras. As emissões de gases com efeito de estufa seguem mais ou menos a mesma tendência que nós vimos portanto, para o consumo de energia final. Mais uma vez, a panificação e as carnes surgem aqui como sendo as duas fileiras com as maiores emissões GEE, 16% e 14% respectivamente, e os outros depois seguidas das frutas e hortícolas, os óleos, as gorduras e os laticínios, com cerca de 13% cada uma de total, mas o que se vê essencialmente aqui é que não temos nenhuma fileira muito destacada das outras fileiras, portanto mais ou menos estão todas ali entre os 13% e os 16% do total das emissões do setor, portanto, ou seja, aqui vemos também que qualquer uma destes setores, destas fileiras, desculpem, tem muito trabalho para fazer e que também terá também oportunidades para contribuir, digamos assim, para esta transição energética. Isto eu já tinha falado, portanto, o que nós usamos como base para fazer a previsão, portanto, passando agora de 2020, que era o que nós estávamos a ver, para o futuro, portanto, para 2050, usamos como base a evolução do VAB e as projeções dessas tendências históricas até 2050. O pressuposto principal que nós estamos ao fim e ao cabo a fazer, pelo menos nestes cenários que geramos, é que não há mudança nos tipos de produtos produzidos até 2050, ou seja, estamos a considerar que o sistema produtivo, no sentido do tipo de produtos que são produzidos, se mantém igual. Também temos vários pressupostos a nível daquilo que é a evolução dos custos, como eu vos tinha dito, portanto nós temos aqui custos quer de medidas, quer de tecnologias, que são usados como base para depois podermos calcular os custos da transição. E, portanto, aqui o que nós vemos é mais ou menos uma manutenção de muitas das tendências atuais que temos com o custo de vários vetores, exceto ali o hidrogênio tem um aumento e depois uma diminuição à medida também que vão sendo resolvidos vários problemas que temos atualmente ainda com a implementação deste vetor. E também temos pressupostos a nível daquilo que são os custos de carbono. Nos custos de carbono vemos aqui um aumento em relação àquilo que é o preço atual, que é ali cerca dos 80, mais ou menos, 70, acho que é 70. E depois vemos um aumento até mais ou menos 220 e depois até 2040 e depois a partir de 2040 mantém-se naquele nível até 2050. E o que nós temos também, e eu vou-vos mostrar isso depois no fim, se conseguimos lá chegar, nós também consideramos cenários alternativos de custos de carbono para ver precisamente a sensibilidade dos custos portanto, dos custos totais que temos para os nossos cenários em relação aos custos de carbono. Desculpa, isto não está a mudar. Já mudou. Fazendo só um percurso muito rápido sobre os 5 cenários base que nós temos, e até são mais 4, porque um deles está aqui apenas a título ilustrativo. Portanto, nós temos um cenário baseline que vamos apresentar aqui, que vocês podem pensar num 2050 como se fosse 2020, ou seja, a estrutura que nós temos atualmente, o tipo de equipamento, o tipo de processos, tudo se mantinha ao mesmo nível que temos neste momento, e a única coisa que muda basicamente seria o VAB continuaria a crescer, portanto, ou seja, continuaríamos a crescer as necessidades energéticas na mesma proporção em que usamos atualmente em relação ao VAB, e também está considerada a descarbonização da eletricidade. No business as usual, portanto, o que nós temos é considerarmos aquilo que são políticas que já estão implementadas, ou seja, coisas como, por exemplo, a eficiência energética, a nível também a taxa de eletrificação,
Portanto, tudo isso e a parte da substituição dos gases com efeito, portanto, os gases renováveis é muito reduzida, e também temos uma renovação muito lenta do estoque no fim de vida, ou seja, isto implica que teremos, os equipamentos não serão significativos, serão diferentes, obviamente, temos alguma taxa de renovação, mas teremos ainda muitos dos equipamentos que serão iguais aos que temos atualmente, não significa que não tenham sido substituídos, mas eles são substituídos exatamente pelo mesmo tipo de tecnologia que temos atualmente. E ainda mais um pressuposto no business as usual é que não, ou no BAU, é que não temos uma melhoria de eficiência nos processos. No conservador, eletrificação e biogás são os nossos três cenários de transição. Portanto, temos, já temos estas considerações todas, portanto, melhoria de eficiência nos processos, melhoria de eficiência nas tecnologias, substituição dos vetores de gases dos vetores fósseis por eletricidade, por eletrificação ou por implementação de gases renováveis. E também temos uma renovação do estoque, em que substituímos o estoque atual por estoque de equipamentos mais eficientes, também muito mais rápido do que no business as usual. No conservador, esta descarbonização é mais lenta, ou seja, somos mais conservadores naquilo que é a substituição desses equipamentos, naquilo que é a eletrificação e a penetração dos gases renováveis. E também na parte portanto, a melhoria de eficiência dos processos são exatamente iguais para os três, mas é essencialmente nesta parte portanto, do phase-out dos diferentes vetores fósseis e na instalação de novas tecnologias, enquanto na eletrificação temos uma aceleração naquilo que é a instalação de diferentes tecnologias novas, temos uma substituição muito mais acelerada e uma penetração muito maior daquilo que são equipamentos que permitem eletrificação dos usos finais, e no biogás também temos a mesma, também é um cenário ambicioso, só que em vez de fazermos essa substituição daquilo que são os usos atuais dos gases com efeito de estufa, dos gases fósseis, por eletrificação, o que fazemos é por gases renováveis. Portanto, são dois cenários muito semelhantes, mas o tipo de equipamentos e de vetores que vamos considerar num e no outro é que são diferentes. Portanto, um com uma aposta na eletrificação, o outro com uma aposta num aumento numa substituição por gases renováveis. Eu não vou falar deste slide, é só para vocês saberem que está aqui, depois isto irá, que podem ver as diferentes medidas e podem ver os cenários com mais detalhe. Vamos então aos resultados. Portanto, aqui no baseline, que era aquele cenário que é um bocado, obviamente irrealista, mas é para vermos aquilo que aconteceria se não fizéssemos nada. Basicamente, se mantivéssemos a estrutura no futuro exatamente igual ao que temos hoje. Portanto, o que nós vemos é um aumento de consumo de energia final, o que é lógico porque o que estamos a concentrar, portanto, o valor acrescentado bruto está a crescer, ou seja, nós estamos a assumir, vamos produzir mais no futuro e vamos precisar, obviamente, de mais energia, mas usamos-la exatamente da mesma forma. E as emissões GEE, o que nós observamos é uma redução inicial, e isto aqui tem a ver basicamente com aquela, estava a dizer que em 2030 já temos uma eletricidade quase descarbonizada, em 2040 já é quase totalmente descarbonizada. E, portanto, o que nós vemos inicialmente é uma redução das emissões até 2040, devido precisamente à descarbonização do vetor eletricidade. Depois, a partir daí, uma vez descarbonizado, continua a aumentar, porque o que nós vimos é que, basicamente, o consumo de energia mantém-se proporcionalmente igual, ou seja, está proporcional ao valor acrescentado bruto, e, portanto, uma vez feita a descarbonização da eletricidade, temos um aumento das emissões GE. Mesmo assim, conseguimos uma redução de cerca de 20% das emissões face ao ano base, 2020, e essencialmente já vimos devido portanto, à descarbonização da eletricidade. Em termos portanto, agora temos o business as usual, se lembram do que nós fomos atrás, portanto é 2050 com políticas energéticas de 2020, e portanto o que nós conseguimos observar aqui é que já temos uma substituição parcial, portanto, do uso dos combustíveis fósseis, quer por eletricidade, quer por, aqui temos solar térmico, quer também por biogás, portanto aqui temos já uma introdução do biogás no sistema, e também aquilo que o Roberto foi dizendo, portanto que é um phase-out quase completo daquilo que é o uso do fuel óleo atual, portanto ele desaparece no sistema em 2050, como podem ver aqui. Este cenário
cenário permite já, realmente já vemos portanto, uma redução sustentada dos gases com efeito estufa e permite, na realidade, uma redução de 40% das emissões face ao ano base. Digamos, os fatores aqui decisivos no business as usual é, mais uma vez, a descarbonização da eletricidade, mas também alguns ganhos de eficiência que vamos tendo e também de substituição já de algumas tecnologias nos usos finais, como, por exemplo, o solar térmico, a implementação do solar térmico, e também já a introdução de biogás. Em relação ao cenário conservador, portanto, já tínhamos falado nisto, portanto, temos maior penetração do biogás como alternativa ao gás natural, temos maior taxa de substituição dos equipamentos por alternativas mais eficientes, algo que não acontecia no BAU. Portanto, no BAU, se eu tenho uma caldeira de gás natural que tem eficiência de 80%, ela chega ao fim de vida e eu substituo por uma caldeira de gás natural com eficiência de 80%. Aqui não, no conservador, nós consideramos que uma parte desses equipamentos é sempre substituída por equipamentos mais eficientes, mesmo que usem, por exemplo, gás natural. Maior taxa de substituição, maior recurso à geração fotovoltaica local de eletricidade, maior recurso à geração solar térmica de calor, eletrificação parcial dos diferentes usos, portanto, algo que não tínhamos ou que tínhamos em valor muito reduzido no BAU, e a adoção de medidas passivas para melhoria da eficiência dos processos e das restantes tecnologias. Portanto, não só nas medidas passivas, o que nós consideramos, por exemplo, temos aqui as medidas aplicadas ao processo à esquerda, portanto, medidas de recuperação de calor residual e isolamento térmico, e são medidas das quais o Roberto falou na primeira parte. Minimização das perdas térmicas, portanto, o que acaba por ter, o efeito que acaba por ter é que reduz a quantidade total de energia que nós precisamos, porque é mais eficiente no uso dessa energia que é gerada, no calor, por exemplo. E a redução da procura dos usos térmicos, basicamente, depois tem um efeito a nível portanto, dos equipamentos e a nível da quantidade de energia que os equipamentos precisam de produzir. Também temos medidas aplicadas à parte das tecnologias, em que temos, por exemplo, a utilização de queimadores de alta eficiência. Mais uma vez, o Roberto também mencionou algumas destas medidas, variadores de frequência, que acabam por ter impacto uns nas caldeiras e outros nos motores elétricos, e nós temos, estas medidas são todas associadas a determinados custos, portanto são custos de investimento, e temos também aquilo que são os ganhos de eficiência associadas. No caso das medidas aplicadas às tecnologias, os ganhos de eficiência são estes que vêm aqui. No caso, depois da parte das medidas aplicadas ao processo, esses ganhos de eficiência portanto, são depois calculados a nível da menor quantidade de energia, ao fim e ao cabo, que é preciso usar, porque o processo em si, o uso final em si, precisa de menos energia. O conservador permite já algumas poupanças também em relação ao business as usual. Aqui temos uma redução ainda maior portanto, como vocês podem ver, já temos uma redução muito significativa das emissões. Também temos uma redução muito significativa, ou bastante significativa, no uso da energia final. Portanto, já também em linha com aqueles cenários que nós tínhamos, ou com aquilo que são os objetivos e as políticas energéticas, quer no PNEC, quer no RNC, de eficiência energética e de redução do uso da energia final e da energia primária. Podemos ver que no caso do cenário conservador, essa redução, portanto, verifica-se efetivamente uma redução no consumo de energia final, enquanto que no business as usual o consumo de energia final continua a aumentar. E vemos também aqui que a nível das reduções dos gases com efeito estufa, temos uma redução mais acentuada no cenário conservador. Se vocês se lembram, no cenário anterior tínhamos que o business as usual permitia-nos uma redução de 40% dos gases com efeito estufa face aos anos 2020, enquanto que, com licença, o conservador permite-nos uma redução de 65%, por acaso até 69%, isto está errado, 69% de gases com efeito estufa em relação ao ano base. Nos cenários de eletrificação e biogás, onde somos então mais ambiciosos nestas medidas, portanto o que nós temos é, aqui nestas linhas a cheio, temos sempre as taxas de substituição
portanto, aqui de eletrificação e aqui de uso do biogás, de penetração de biogás, dos diferentes usos, e o que nós conseguimos ver é que no eletrificação temos sempre taxas superiores de eletrificação para os usos todos, e aqui na penetração do biogás o que nós temos é taxas superiores de penetração do biogás também nos diferentes usos, e portanto isto é o que está como base na geração daquilo que são os cenários para eletrificação e dos gases renováveis. A nível dos resultados, o que nós temos aqui é, portanto, como podemos ver aqui, o cenário de eletrificação é aquele que nos permite ter portanto, a maior redução no uso de energia final. Isto tem a ver com os ganhos de eficiência que nós temos na eletrificação dos processos. Mas o cenário de biogás, embora permita também globalmente uma redução a nível do uso de energia final, esta mantém-se a nível daquilo que é o cenário conservador, porque na realidade o que nós fazemos no cenário de biogás é manter muitas daquelas taxas que já tínhamos de substituição e de eficiência no conservador, e o que fazemos é a substituição do gás natural por biogás. É essencialmente essa grande diferença entre o conservador e o biogás. E na realidade nas emissões GE, portanto, o que nós... Isto não são as emissões GE, peço imensa desculpa. Isto não está bem. Nas emissões GE, se isto fosse as emissões GE, o que nós íamos ver era uma redução de 40%. Isto é o slide a seguir, está aqui um gráfico errado. Portanto, uma redução de 40% face ao ano base para o business as usual, já tínhamos visto. Um conservador permite uma redução de 70% face ao ano base. A eletrificação e o biogás permitem, na realidade, uma redução de cerca de 90% nas emissões de gases com efeito de estufa face ao ano de 2020. E agora sim, este slide que nós estávamos a ver à direita tem a ver com um exemplo daquilo que é a transição a nível do... Só para vos dar uma ideia do tipo de equipamentos e tipo de substituições que estamos a falar. Portanto, à esquerda temos aquilo que é a produção de calor a nível dos diferentes vetores de energia final. Portanto, se nós olharmos para aqui, em 2020, vocês podem ver que o calor é produzido essencialmente a partir de GPL, gás natural, fuel óleo, ok? Estes são os principais vetores aqui. Depois temos algum eletrificado, algum a partir de diesel e uma parte substancial também a partir de biomassa. E o que vocês podem ver aqui em 2050 é que temos um cenário portanto, os cenários são muito diferentes daqueles que temos inicialmente. Como vocês veem, temos um phase-out total do uso do fuel óleo e do GPL. E depois o que temos essencialmente em 2050 é gás natural, eletricidade e biogás e biomassa, também. E depois as percentagens nós temos, a quantidade relativa que nós temos destes diferentes vetores é que é diferente conforme os diferentes cenários. E o que nós vemos no cenário de eletrificação, claro, temos uma quantidade muito mais elevada de eletricidade. Temos também, como eu estava a dizer, como temos um ganho muito grande na eletrificação a nível de eficiência, portanto um uso muito mais pequeno de energia final. E no cenário de biogás o que temos é, portanto, uma substituição quase total. Temos aqui alguma percentagem, mais ou menos por volta dos 15% de gás natural, 15-20%, e o resto é biogás, basicamente. E vocês podem ver que isso é refletido aqui no tipo de equipamentos que estamos a usar, ao fim e ao cabo. Aqui a vermelho são as bombas de calor, a laranja solar térmico, como vocês podem ver, já temos aqui uma grande percentagem também de solar térmico em qualquer um destes três cenários, o que basicamente é compatível com aquilo que está definido a nível das políticas energéticas também. E depois temos, no caso do cenário de eletrificação, temos então uma grande quantidade quer de bombas de calor, quer de caldeiras elétricas, e temos uma quantidade muito menor de caldeiras de outro tipo, portanto que usam outro tipo de vetores ou de cogeração. E o que vemos tanto no cenário conservador como o de biogás, temos uma maior penetração daquilo que são as caldeiras ainda a gás, quer a biomassa, quer a cogeração a gás. Custos totais aqui, e eu se calhar vou terminar por aqui, já ficam com uma... E tenho mais slides para vos mostrar, mas já são 4h30, portanto não me queria estender muito mais do que isto.
Só para mostrar que depois com aqueles custos que nós temos por trás e aqueles custos que nós temos, quer das tecnologias, quer dos processos, quer das medidas, podemos então calcular aquilo que são os custos totais da transição, para depois podermos comparar as diferentes transições. E nos custos totais anuais, o que nós conseguimos ver é que, portanto, o cenário que tem os menores custos totais anuais é o de eletrificação, face ao business as usual, ao conservador e ao biogás. E também é o que tem menores custos variáveis anuais. E portanto, isto prende-se essencialmente com a menor necessidade, se se lembrarem da tendência que nós tínhamos a nível do uso de energia final, é que o cenário de eletrificação, como tem muitos ganhos de eficiência, precisa de muito menos total do uso de energia final, e portanto, é esse fator que está essencialmente digamos, a fazer com que os custos totais do cenário de eletrificação sejam mais baixos. Aqui também temos algum efeito de custo mais elevado do biogás, portanto, face àquilo que é o custo do gás natural, e que estava também refletido naquele primeiro gráfico que tivemos aqui, que tem a evolução do custo de diferentes vetores. Eu queria-vos só mostrar, nós fizemos depois uma série de alternativas para tentarmos perceber se a introdução de fotovoltaico nos permitiria reduzir ainda mais os custos variáveis ou não. Fizemos uma série de alternativas a nível de cenários de gases renováveis, em que temos também a introdução do hidrogênio ou blending com hidrogênio. E eu, em vez de depois mostrar tudo isto, vou passar isto à frente, depois vocês vão ter os slides e, claro, as perguntas são sempre bem-vindas, mas queria-vos só mostrar, afinal, que cenário é que é o cenário da transição. E o que nós podemos ver aqui, portanto, temos neste eixo o custo acumulado, portanto, que é isso que nos interessa, se nós vamos ver a transição, se queremos saber o custo total desta transição, afinal, qual é o cenário que nos permite ter o menor custo global de transição. E aqui temos os níveis das emissões, portanto, para cada um dos cenários. Lembram-se, isto é o baseline, é aquele em que 2050 como se fosse 2020, BAU 2050 com as políticas de 2020, o conservador, o biogás e o de eletrificação. E basicamente são as emissões em 2020 e depois temos as emissões em 2050 para cada um dos cenários, que é o que nós temos aqui. E o que vemos aqui é que o cenário baseline é aquele que é o mais caro de todos, portanto, com menor redução de emissões, e aquilo que são os dois cenários que têm os custos acumulados mais baixos são a de eletrificação e o biogás, e que nos permitem ter uma redução mais ou menos de 90% de redução de custos. Ou seja, qualquer um destes cenários de transição permite ter um custo de transição inferior àquele que seria o custo acumulado caso não fizéssemos nada, que é o baseline, ou caso fizéssemos muito pouco, que é o nosso business as usual. Ou seja, descarbonizar compensa. Só em relação àquilo que é... Fizemos também algumas análises de alguns cenários em que tentamos perceber se implementássemos de uma forma muito mais acelerada as medidas de eficiência energética e em conjunto, enquanto já vamos substituindo os equipamentos e vamos fazendo também as outras alterações, e na realidade o que temos a nível de cenários é que realmente é importante insistir em que a eficiência energética deve ser implementada já, o mais rapidamente possível, porque realmente a implementação acelerada das medidas de eficiências, aquelas que nós queremos a ver, quer a nível do processo, quer a nível das tecnologias, permitem baixar os custos totais da transição em cerca de 4%, e é o que nós vemos aqui, conservador com eficiência energética, biogás com eficiência energética e eletrificação com eficiência energética, mantendo mais ou menos as mesmas taxas de redução dos gases com efeito de estufa e até melhorando um bocadinho essas taxas. E por último, como eu vos tinha dito, nós também olhamos para os custos de carbono e, portanto, este é o cenário que nós estudamos como cenário central, portanto, é aquele que aumentam até 2040, até mais ou menos ali 220 e depois mantém-se até 2050, mas nós quisemos fazer a pergunta se os custos de carbono não variassem, o que é que acontecia, portanto, ou se variassem pouco, e, portanto, temos 4 níveis aqui diferentes de custos de carbono. E o que vocês podem ver aqui é os mesmos custos de carbono como em 2020, sobem até 2025 e depois mantêm-se iguais, sobem até 2030, mantêm-se iguais naqueles diferentes patamares que nós fomos mostrando no slide anterior, e depois sobem até 2035 e mantêm-se iguais. Qual é a conclusão?
mesmo que os custos de carbono não evoluíssem e que não tivéssemos, portanto, qualquer custo acrescido em relação àquilo que eles já são atualmente, os cenários de transição, mesmo assim, mantêm-se, portanto, têm custos acumulados inferiores àquilo que seriam os custos acumulados do cenário não fazer nada e do cenário que é fazer a mesma coisa que já fizemos até agora. Ou seja, a transição compensa sempre. A eletrificação é sempre o cenário, mesmo com os custos de carbono mais baixos, é sempre o cenário que nos permite ter os custos acumulados mais baixos. E depois temos aqui o biogás e o conservador ali mais ou menos par a par, mas claro que o de biogás permite-nos também ter as emissões para um custo, a redução de emissões que queríamos para um custo muito semelhante. E pronto, depois tem aqui uma série de conclusões que foi já aquilo que eu fui dizendo, mas não vou estar a ler uma a uma, porque senão nunca mais saímos daqui. E pronto, e é essa a minha apresentação. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade para fazer essas questões. Obrigada, Zenaida. Muita informação, sem dúvida, Sim. mas também uma apresentação bastante clara e, conforme já sabemos, podemos ter acesso depois aos slides. Sim. E, naturalmente, poder aprofundar um bocadinho mais o conhecimento. Nós também, de qualquer das formas, penso que temos aqui, não sei se temos alguma questão ou não, agora deixa-me ver aqui no chat, penso que não há nenhuma questão, também não vejo nenhuma mão levantada. É informação para digerir, provavelmente. Sim. E naturalmente todo o consórcio está disponível para questões que podem ser colocadas por e-mail, naturalmente, mas também não queríamos deixar, penso que já colocaram aqui também no chat, mas nós tivemos o primeiro webinar dedicado à digitalização no âmbito deste ciclo de 3 webinars no passado dia 11, e temos este hoje naturalmente dedicado à energia, e agora temos o último, na quarta-feira, depois da manhã, dedicado à circularidade. E, portanto, nós desde já questionar todos os presentes, se tiverem interesse, para se inscreverem. E estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se alguém teria alguma questão, mas parece que não. De qualquer das formas, também pedir a vossa colaboração para no fundo, também é importante para o projeto, a ver se podem responder ao questionário de satisfação que vamos colocar aqui no chat. É importante, como sabem, em termos daquilo que são os outputs do projeto, e esperamos que esta sessão tenha contribuído e tenha sido de interesse, naturalmente, para todos os presentes. Conforme já foram percebendo, este é um projeto que terminará durante o ano de 2025 e não deixaremos de continuar a criar situações como a de hoje para vocês irem percebendo a evolução deste trabalho, naturalmente, e depois poderem usufruir e poderem ter acesso a todas estas informações e resultados do roteiro de descarbonização para o setor. Sendo assim, resta-me agradecer a todos os presentes e, naturalmente, à Zenaida e ao Roberto pelas excelentes apresentações, e da parte da Portugal Foods agradecer a todos e desejar um resto de uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Deus, boa tarde.